Cuidado para não se tornar muito autoexigente, muito perfeccionista com relação à sua própria autorregulação. Às vezes as pessoas me trazem a ideia de autocuidado, de chegar numa saúde emocional, como se isso fosse o topo de uma montanha e como se a gente fosse subir essa montanha e ficar lá para sempre e mais nada de ruim vai acontecer. Isso às vezes é uma visão um pouco distorcida e até uma visão um pouco ingênua sobre como a gente lida com o nosso corpo, porque pulsar, estar vivo, se trata da gente ter oscilações. Então é normal que você não tenha sempre dias felizes, ou dias onde o seu exercício rende super bem, ou dias onde você só comeu coisas saudáveis, ou dias em que você dormiu perfeitamente bem e teve um excelente rendimento o dia inteiro. Isso é algo meio utópico e até um olhar meio infantil sobre sobre o modo como a gente olha para o autocuidado. Autocuidado não é 880, ou eu não faço nada, ou eu faço tudo. Autocuidado se trata da média e é justamente nesse lugar que talvez você possa aprender que a nota 7 é melhor do que a nota 10. Porque se você tirar muitos 7 ao longo da vida, você passa de ano. Então, às vezes, a gente tem que focar na autorregulação, no autocuidado, em tirar a nota 7. Em conseguir fazer ali o mínimo possível para que a gente consiga sentir algum bem-estar. Porque se a gente entra nesses loopings de ficar muito exigente com relação a isso, ou a gente desiste fácil, porque a gente acha muito difícil, ou o nosso corpo vai começar a criar defesas contra os hábitos novos que a gente quer criar, porque ele começa a ficar assustado. Pensa comigo, o teu sintoma é justamente a estratégia de sobrevivência que teu corpo criou durante anos, né? Só que hoje, essa mesma estratégia que te fez sobreviver é justamente aquilo que te levou para terapia ou que te levou para buscar um atendimento especializado com algum profissional de saúde. E é nesse lugar que muitas vezes a gente chega brigando com a gente de por que a gente ainda está reagindo assim, sem esquecer que às vezes a gente levou 20, 30, 40, 50 anos para desenvolver aquela estratégia de sobrevivência e daí a gente quer em um dia resolver tudo, né? E fazer aquele corpo funcionar num padrão diferente. Então não é assim, né? Muitas vezes é diante de pequenos passos que a gente consegue melhores resultados. Peter Levine fala muito sobre isso. Sobre, às vezes, só o ato de estar presente ser algo de ganhar diferença, né? Para você ir remodulando esse organismo sem que ele tome um susto e volte a reagir dentro do pavor, dentro do susto que ele estava acostumado. Né, dentro de uma estratégia de sobrevivência que é ativa, que inflama, que enrijece, que problematiza, que faz toda essa questão que te incomoda, né, que te leva aí para os consultórios. Então vai de leve, vai com calma, vai passito a passito, vai se olhando, vai simplesmente sendo curioso e se observando com relação a isso. É a curiosidade, não adianta, eu sempre falo isso e vou continuar falando. Às vezes a gente precisa ser simplesmente curioso com relação a técnicas novas, com relação a novas formas de viver as mesmas técnicas também, por que não? Às vezes a gente vai fazer uma massagem e a gente quer que aquela massagem um dia regule a gente para sempre. E não é assim que funciona, né? Às vezes a gente precisa ensinar o nosso corpo a receber o toque sem se assustar. Às vezes a gente precisa fazer um exercício físico com presença, em vez de sair correndo, né, e fazer 10 quilômetros direto sem ter percebido os 10 quilômetros que você fez e torcendo o pé no final. Às vezes a gente corre sem perceber que está correndo, sem estar em contato com o corpo. Às vezes a gente come sem fazer isso. Então, o quanto às vezes o caminho é da gente fazer menos, só que com qualidade. É de você devolver que talvez passou do ponto. É só estar atento para entender quanto que seu corpo aguenta. E isso tem a ver com a gente conseguir ir sanfonando nas coisas, porque é aí que a gente vai criando consciência. Para a gente ser saudável, a gente precisa de duas coisas: apego seguro e autonomia, que traz autenticidade. Só que para a gente saber o que é autonomia e o que é autenticidade, a gente precisa se experimentar no mundo. Como um animal que vai se afastando um pouquinho da sua mãe e voltando para perto dela de novo, para entender se ele está seguro ou não.
E a gente faz isso com todas as nossas experiências. Então, por que a autorregulação não seria a mesma coisa? Para a gente se autorregular, a gente precisa dos extremos, mas a gente não pode se autorregular se a gente fica nos extremos. A gente tem que pulsar, assim como o nosso coração, senão a gente não tá vivo. Ou a gente tá congelado, ou a gente tá em luta, né? Então, é isso, é achar equilíbrio, é achar formas de você fazer as mesmas coisas que você muitas vezes tenta, que parece que você tá fazendo, que você faz por um tempo e desiste, mas às vezes fazer isso no passo a passo, fazer isso com menor tempo de duração, fazer isso com mais qualidade, com mais presença. Aí sim, talvez o seu corpo comece a remodular essas vias neurais aí que ficaram por tanto tempo funcionando de um jeito que acabou trazendo um sintoma disfuncional para você e comece a achar e descobrir que existem outros repertórios para se cuidar desse mundo. É isso, é um caminho e não tem às vezes uma receita mágica para eu trazer para ti. Mas o que eu te digo é, por experiência própria, o exercício de fazer isso pouquinho a pouquinho, todos os dias um pouquinho, vai fazendo com que você se sinta mais corporificado. É como se com o tempo, com o exercício disso, você vai ganhando segurança para poder habitar quem você é. E aí, naturalmente, parece que o corpo não precisa fazer os mesmos sintomas que ele está tão acostumado. Então vai com calma, sem susto, falando baixinho para não assustar. Fazendo pouquinho para não assustar, regulando de acordo com a tua curiosidade e tua percepção ali bem sutil sobre o que está acontecendo com você. E não se cobra, porque se você entrar no perfeccionismo, você vai estar atuando o trauma de novo, vai estar atuando o sintoma. Não é por aí. É com amor, com compaixão por si mesmo. Ok? Beijo e até.